Fala galera, comunicação social, estamos aqui hoje para gravar esse podcast. Nós somos a turma do terceiro ano do ITQ, do Instituto Teológico Quadrangular, e esse podcast ele tem o apoio além do Instituto Teológico Quadrangular, da nossa Igreja do Evangelho Quadrangular, a Catedral Church, aqui é a nossa matriz. Nós aproveitamos já para agradecer pelo apoio do nosso bispo, que nos proporcionou o espaço, a estrutura, a nossa igreja, para a gente poder estar gravando esse podcast, para que você possa estar assistindo aí do outro lado. E, Caiane, o que nós vamos falar hoje? Sobre o quê? Vamos falar sobre a tecnologia na igreja. Tecnologia na igreja. E quem é o nosso convidado de hoje que pode falar sobre isso com propriedade? Foi uma das pessoas que, acho que digamos que conseguiu trazer essa tecnologia para dentro da nossa região aqui. João Mateus Furtoso. João Mateus Furtoso. Seja bem-vindo, glória a Deus. Seja bem-vindo, João Mateus. Obrigado por aceitar o convite, né? Obrigado por estar disposto aí e muito obrigado por estar conosco aí. Te apresenta, fala quem tu é aí para o pessoal te conhecer. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sou o João Mateus, como eu fui muito bem apresentado aqui. Estou aqui nessa igreja firme desde 2019, né? Mas já sou da Quadrangular desde 96. Tive idas e vindas, mas voltei no momento certo, no momento onde precisava justamente de um cara da tecnologia, né? Alguém que fosse voltado para isso e que tivesse justamente facilidade para isso, que foi o momento da pandemia, né? Que foi um momento onde houve um despertar tecnológico em 99,9% das igrejas. Era isso que eu ia te perguntar. Em que momento tu acha assim que essa questão da tecnologia ela realmente explodiu? Porque ela já vinha sendo aplicada em várias igrejas, né? Em várias igrejas e em vários locais também, né? Não aqui no estado, mas muito mais a gente via lá por São Paulo, né? Uma coisa muito mais regionalizada. Em que momento tu acha que isso assim transicionou de uma forma que chegou até todos, assim? Eu acho que foi justamente o momento da pandemia, né? A gente vinha... Cara, a tecnologia na igreja ela já é antiga, né? A gente tem aí canais de televisão que são na igreja, a gente tem transmissões ali em rede nacional, desde R.R. Soares, lá, Silas Malafaia, desde quando eu sou criança já tinha isso na TV. Então, a tecnologia, tanto no rádio também, né? Hoje em dia nem se fala mais de rádio, né? Mas, cara, tinha o rádio AM, o rádio FM, sempre tinha lá um cultinho, lá um programa no sábado de manhã, no domingo de manhã, voltado a adoração, voltado a trazer uma palavra de bênção, de evangelismo. Isso já existia já há muito tempo. Porém, eu acho que a pandemia foi um catalisador assim, que realmente trouxe isso para todas as igrejas. A gente vê desde a igreja mais pequena até a igreja mais tecnológica, mais rica, entre aspas, né, rica, mais próspera. A gente vê todas essas igrejas investindo nesse canal da transmissão, da divulgação em rede social. E se a gente for olhar, né, Deus foi tão maravilhoso, porque eu sempre gosto de ver Deus em tudo, tudo fala, né? E Deus foi tão maravilhoso que isso aconteceu no momento onde já existia uma explosão de uma rede social, já existiam lives. Porque, cara, eu sou novo, mas há talvez 20 anos atrás, acho que até menos, 16, a gente está em 2024, cara, acho que 2010, a live na internet era algo incomum, quase... Eu não me lembro de acontecer. A gente via vídeos no YouTube que eram vídeos gravados e postados, né? Então Deus foi trabalhando para que isso acontecesse no momento onde a live já tivesse... Cara, já tinha live no Instagram, já tinha live no Facebook, já tinha live no YouTube. Todo mundo já tinha a acessibilidade de ter um telefone, uma webcam, um computador. Ou seja, Deus ele trabalhou de uma forma que a pandemia acontecesse e a gente muitas vezes pensa nisso. Pô, por que aconteceu a pandemia, tanta coisa, por que Deus permitiu isso? Cara, Deus preparou para que a gente sobrevivesse nesse momento. Eu acho que esse é o ponto. Deus preparou para que as pessoas não morressem espiritualmente num momento de igreja fechada. Deus nos preparou para um momento que, justamente, o templo, onde a gente está agora gravando esse podcast, ele ficou vazio. Um templo que era acostumado a ser cheio toda quinta-feira, todo domingo, ele ficou vazio, ele ficou só com as pessoas que estavam trabalhando. E Deus preparou para que isso não parasse a igreja, né? Quando a gente canta aquela música lá o Marco Salles, a perseguição não parou a igreja. Isso também não. Deus proveu a tecnologia para que a igreja não pare, para que a igreja alcance não só a região, não só o bairro, não só a cidade, mas alcance os 4 cantos da terra. E isso também é um sinal de que a vinda de Cristo está cada vez mais próxima.
eu lembro, né? A gente está fazendo um podcast aqui, mas a gente convive junto há muitos anos, né? Nós três aqui. E eu lembro que quando a gente começou a transmitir ao vivo, eu lembro que de certa forma foi um choque para todo mundo, assim, todo mundo que participava, né? E aí agora eu quero aproveitar até para perguntar para a Caiane, como é que tu te sentiu, assim, Caiane, sabendo que não tinha ninguém atrás da câmera presencialmente, mas que aquela câmera estava levando a tua imagem a algum lugar, a tua voz, tudo aquilo que... Tinha eu ali. A única pessoa que estava daqui para lá, a única pessoa era o João ali perdido. Era o João, Mas, tipo assim, como é que foi pra ti esse negócio, assim, de... eu tô na frente de uma câmera e agora várias pessoas estão me vendo, sem eu saber que essas pessoas estão me vendo, eu não vejo a reação dessas pessoas. Foi muito difícil, né? Eu acho que para todo mundo sentiu assim, meio que a gente é acostumado a ir para a igreja e gosta da igreja, gosta da sensação de estar todo mundo junto, assim. Foi bem difícil, é uma sensação de deserto. Eu acho que a gente precisou ter os pés bem firmes em Deus, onde o secreto eu acho que apareceu muito, que ali é a gente, Deus e a fé. A fé apareceu muito, porque aí a gente teve confiança de que aquilo ia alcançar, que a gente precisava vencer a barreira da solidão, talvez, né? Daquilo que emocionalmente vinha aparecendo e do medo. Será que isso vai chegar a algum lugar e tal? E também fechar um pouco dos olhos e pensar, não, eu estou fazendo isso aqui para Deus, como na verdade deveria ser sempre também, né? Mas a gente acaba se perdendo um pouco e fazendo assim, claro, para edificar o corpo. Mas, enfim, acho que como o João falou ali, muito bem colocou, foi um momento em que aperfeiçoou muita coisa, sabe? Agora tu me colocou no assunto, eu colocaria isso, eu acrescentaria isso, que foi um momento que aperfeiçoou muita coisa, mas foi bem difícil, mas acho que aperfeiçoou, tanto na área da tecnologia, como é o assunto, e nessa questão assim, de olhar para o alto, assim, fixar por quem que a gente está fazendo. Não tem ninguém, só o João, assim, mas a gente está fazendo por um motivo, né? E era muito estranho, né? Naquela época era uma sensação de tristeza e, ao mesmo tempo, um misto, né? De tristeza e uma sensação de que, tipo assim, cara, a gente está fazendo isso aqui para Deus e Deus está nesse negócio e nós estamos vendo que Deus está nesse negócio, mas, ao mesmo tempo, aquele calor da igreja cheia fazia uma certa diferença, né? E que não tinha, né? Não tinha. E Deus foi providencial, como o João mesmo disse, né? Mas o que isso... Como é que despertou esse sentir assim? Vou fazer live, vou buscar uma ferramenta. Como é que foi esse... Tipo, sabe, esse... Na verdade, eu queria também aproveitar para acrescentar, porque a gente conhece um pouco, né, do testemunho do João, como Deus levou e conduziu ele, mas eu gostaria que também tu colocasse isso, porque eu acho que o Senhor, ele é tão detalhista que é importante testemunhar a glória de Deus em cada detalhe, como o Senhor conduziu o João, como ele foi mostrando, e como a obra do Senhor, ela é grande, aí só para acrescentar. Glória a Deus. Acho que vamos pegar da pergunta da Caiane, porque a gente consegue fazer uma linha do tempo. Mas, de forma resumida, né, eu fiquei afastado da igreja um bom tempo, voltei no final de 2019, ainda no mundo pré-pandêmico, né? A gente já pode falar isso, né? Tem um antes e depois de Cristo e também tem o pré e o pós-pandemia, né? Então a gente teve um mundo pré-pandêmico onde não se pensava nisso, né? Era vivência na igreja, era comunhão, era algo que, inclusive, já tinha talvez até perdido um pouco da importância, porque a gente já estava tão acostumado com isso, com a vivência em comunhão, de estar aqui domingo e encontrar todo mundo, as mesmas pessoas, que aquilo já era comum, talvez, e aquilo a gente não valorizava mais. E eu acho que isso foi um dos pontos importantes da pandemia. Então eu comecei a vir aqui em 2019, final de 2019, né, por novembro, outubro, comecei a frequentar, comecei a me aproximar, ainda na época fugindo um pouquinho, né, do propósito ainda, né, trazendo muita culpa, trazendo muito peso ainda sobre mim, né. E Deus aproveitou esse momento também para tratar comigo, né? Eu vejo que Deus desenhou tudo de forma que eu conseguisse estar aqui no momento que precisaria de uma pessoa, o João aqui. Porque eu voltei, né, em 2019, final de 2019, comecei a me aproximar da igreja, então isso é, sei lá, outubro, novembro, 2 meses, né? Para terminar 2019, 2020 ali teve janeiro, fevereiro, em março estourou a pandemia. Em fevereiro eu já estava mais ambientado com a galera do louvor, a gente já estava conversando mais, eu já participava do louvor dos jovens na época, né?
E isso já tinha me trazido mais para dentro da família, eu já me sentia pertencente à obra. Quando estourou a pandemia, que a gente teve que fazer o primeiro culto fechado, eu ainda fui um simples ouvinte. Eu me lembro que a gente botou ali, acho que não me lembro se, acho que nem tinha a webcam, foi com um celular, um iniciado ali de qualquer forma, sem um logo, sem nada, e aquilo me incomodou no espírito. Cara, não é isso que Deus está fazendo. Não é isso que Deus quer. Eu sei que é o melhor que o pessoal pôde entregar naquele domingo, que era o primeiro domingo. Mas no meio da semana eu me lembro já de conversar com ele. Pô, William, fui aqui, pesquisei e tal, encontrei isso, encontrei aquilo. Já tinha canais falando sobre isso na internet, então Deus preparou pessoas que já estavam orientando naquele momento como fazer uma live, como configurar um programa, onde utilizar, quais as plataformas, quais as configurações. Tudo isso eu encontrei pronto na internet, eu não descobri a roda. Eu simplesmente fui tocado pelo Espírito para ir buscar isso e poder trazer para cá. Então Deus me trouxe de um momento que eu estava distante, mas Ele me conhecendo, né, desde o ventre da minha mãe, Ele sabia qual era o meu propósito e qual a minha importância dentro do reino. E isso foi uma coisa que Ele, está na hora de vir, me trouxe de volta. Quando eu voltei, encaixou no momento que precisava de alguém para fazer justamente esse papel. Então, Deus foi trabalhando aos poucos e continuou trabalhando depois disso. A gente, no decorrer da conversa, daqui a pouco a gente vai avançar em mais detalhes, mas Deus continuou trabalhando com a minha vida e transbordando isso, que é uma coisa que a gente gosta de falar aqui, né, de transbordar algo. A gente continuou transbordando isso, contagiando o William, contagiando a Caiane, contagiando o bispo, contagiando outras igrejas, que hoje a gente já vê na região, muitas igrejas seguindo aquilo que a gente iniciou lá em 2020. Em março de 2020, quando só tinha nós aqui na igreja, o altar ainda não estava reformado, a parede era aquela parede antiga, um fundo aqui, uma webcam que ainda está ali, que a gente não usa mais. Ou seja, algo rústico ainda, mas que naquele momento já serviu como um instrumento para que Deus explorasse em mim algo e aflorasse isso, para eu sentir aquele incômodo do Espírito. Eu tenho certeza que foi um incômodo do Espírito, e, cara, isso não é isso, tem que ser mais para Deus. E ao mesmo tempo ele me capacitou com a capacidade de ver um vídeo e aprender e fazer, que eu acho que é uma coisa, não é uma coisa comum. Eu vejo isso no meu dia a dia, a gente lida com bastante jovens aqui, né? E, cara, a gente sabe que não é comum tu ver um vídeo e aprender. E Deus me abençoou que eu conseguia fazer isso. Ver o vídeo, aprender, vir aqui executar. E a gente cada vez mais, cada culto, a gente foi evoluindo isso. E vidas começaram a ser alcançadas. Vidas, eu tenho certeza que não esfriaram por causa disso. A gente não esfriou por causa disso, né? A pergunta que tu fez para a Caiane foi uma pergunta muito benção, porque num momento da pandemia, já no decorrer dela, eu também passei a fazer parte do louvor. E a gente vinha de um costume, uma tradição, né, que a gente era muito dependente da reação do público, do auditório. Do auditório. De um louvor que não era era um louvor para Deus, mas que dependia, a gente buscava um feedback do público. E a pandemia nos tirou isso. Deus nos forçou. A pandemia nos tirou isso para nos mostrar que o que importa não é o feedback do público, o que importa é o que ele pensa e o que está chegando nele. Eu acho isso fantástico, assim. E ao mesmo tempo nos despertou da importância da comunhão, né? Porque quando a gente começou a ficar em casa assistindo aquilo à distância, para quem estava em casa, né, assistindo na live, aquilo começou a se tornar triste. Porque, o pessoal está lá, que saudade da Caiane, que saudade do William, que saudade do João, de cumprimentar. Aí quando começou a ter os cultos ainda com isolamento, só um soquinho, sem um abraço. Então foi uma ruptura muito grande de uma acomodação que a igreja se encontrava naquele momento. Tanto que hoje eu vejo um despertar, um avivamento que vem acontecendo aos poucos, porque a galera começou, justamente a Caiane trouxe isso, né, a entender a importância da adoração a Deus, a importância de ter uma vida cristocêntrica, ou seja, voltada a Deus, a importância da comunhão, a importância do secreto. O secreto é importantíssimo. O secreto foi importantíssimo e até hoje, né? Sim. E acho que o secreto naquela época a gente conseguiu olhar e dizer assim, cara, isso aqui é o que acontece no secreto da pessoa, porque o que está transbordando aqui através dessa live é o que a pessoa vive no secreto. E acho que isso levou muitas pessoas a olharem para esse lado também e pensar e ter esse discernimento de que, tipo assim, eu preciso viver isso no secreto também. Porque isso aqui só pode ser algo do secreto da pessoa. Sim. Né? Eu acho que foi bem importante isso. Sabe que isso é importante também, né? Porque às vezes a questão da tecnologia
parece que fica um sinônimo de grandeza que parece que às vezes não acompanha a simplicidade, mas é justamente o contrário, porque quando a gente está fixado em Deus, acompanha a grandeza. O Senhor, ele é grande e ele é também humilde, né? Então a gente consegue colocar a grandeza sem deixar a simplicidade, a intimidade. Isso é uma questão, eu acho, para a gente também pensar, né? Que a gente pode investir em tecnologia, é de Deus, pode investir em tinta e não sei o quê, e luz, e não perder a simplicidade. Pelo contrário, aproximar, que é a intimidade com Deus, né? É verdade. Isso às vezes é um legalismo, é um preconceito, assim. Eu não sei se vocês concordam, mas às vezes eu via, acho que hoje bem menos, mas eu via Não, com certeza. muito na igreja. Existe um preconceito, né? Realmente um preconceito de pré-conceito, né? Algo que a gente criou de uma religião que a gente estava acostumado ao longo de toda a nossa vida, né? Desde cedo, aquela coisa da igrejinha, do simples, do humilde. E isso é bom quando é de coração. No momento que aquilo virou talvez uma tradição, talvez um conformismo com aquela situação, aquilo começou a se tornar prejudicial à igreja, né? E Deus, ele vai dando as ferramentas. E eu até trouxe um versículo, eu anotei aqui, ó, que é 1 Coríntios 10:31, que diz assim, ó: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo pela glória de Deus. Então não é fazer coisas simples, não está dizendo aqui, ó, quando faça só coisas simples, faça só coisas básicas. Não, qualquer coisa que a gente fizer, a gente faça para Deus. Então Deus não está interessado no valor financeiro daquilo que a gente está fazendo, no patrimônio que a gente está fazendo, nem no inverso, né? No mais humilde, da gente estar fazendo com pouco. Deus não está interessado no valor em reais. Deus está interessado no valor espiritual, no valor que a gente entrega para Ele. Se eu colocar luz na igreja, ou se eu fizer uma igreja num banquinho na rua, Deus vai considerar aquilo com a mesma forma, desde que seja para Ele. Deus vai valorizar aquilo da mesma forma, e Deus vai estar ali naquele local, independente da luz ou independente da simplicidade. Porque, ao mesmo tempo que nós hoje somos agraciados pela tecnologia, cara, tem igrejas na África, tem igrejas no Nordeste do Brasil, né? A gente olha na África, mas no Nordeste do Brasil tem igreja que é 4 postes e um telhado. É verdade. E banquinhos. Banquinhos de madeira, muitas vezes. E Deus está lá também. Deus está lá também. Então, Deus não quer que a gente se prive de trazer melhorias. Ele quer que a gente entregue tudo. E se a gente tem condição de entregar tudo, e a gente entrega só um pouco, a gente está sendo mesquinho com o reino. Isso é forte, porque às vezes a gente fica naquilo, eu não vou pintar a parede preta, eu não vou dar meu dízimo porque a igreja está pintando a parede de preta, eu não vou ofertar na igreja porque eles estão gastando o dinheiro errado, ao invés de estar doando. Cara, a gente está sendo mesquinho com o reino de Deus, ao invés de a gente entregar tudo, né? Assim como esses dias eu conversava com alguém, não me lembro onde que eu estava conversando com essa pessoa, e a pessoa comentou que, foi lá em casa. O pessoal estava conversando lá em casa e a gente estava falando sobre... Muitas vezes a gente compra uma roupa, estão se aproximando do período de formatura, e a gente vai lá e compra uma roupa para a formatura. Foi o que ela estava contando. Comprei uma calça para a minha formatura. E aí Deus tocou no coração dela. Ela estava lá no guarda-roupa olhando e olhou aquela roupa para se arrumar para ir para o culto, olhou aquela calça e pensou, e se eu usar essa calça? Mas aí ao mesmo tempo veio aquele espírito. E se eu... Não, mas eu não vou usar a calça da formatura para ir na igreja. E aí o espírito na hora constrangeu ela. Cara, como assim? Eu não estou entregando o melhor para Deus? Eu estou guardando a minha melhor roupa para ir trabalhar ou para ir na igreja? Forte. E é engraçado que lá em casa muitas vezes a gente comenta, né? Lá a gente não tem a roupa de sair. Muitas vezes a gente pensa, tem a roupa de sair e a roupa de ficar em casa. Não, a gente tem a roupa de ir na igreja e a roupa de ficar em casa. E até uma vez, pegando esse gancho aí, né? Quando eu fui comprar umas roupas com a Caiane, eu digo assim, tem que comprar roupas para ir no culto, porque é o lugar onde eu vou, né? É isso. Então, tipo assim, Caiane, essa aqui tu acha que dá para usar para ir pro culto? Aí a Caiane diz, não, acho que essa aí dá. Não, acho que essa aí não dá. Então, é mais ou menos nessa pegada. Que, na aí. verdade, deveria ser sempre, porque a gente cultua Deus todo momento, né? É isso. Exatamente. Então, não é só a tecnologia, é tudo. A tecnologia é uma parte de algo que Deus nos entregou para essa época, porque as outras épocas não tinham a tecnologia, eles tinham outras coisas. Cara, tinha épocas que não tinha a Bíblia. Hoje a gente tem a Bíblia, a gente tem a tecnologia, então tudo isso a gente tem que aproveitar para o reino. A gente tem que explorar isso e não entregar. Eu fico muito triste com aquela questão do secular e do sacro.
Aquilo que é da igreja e o que é do mundo. Não existe isso. Existe aquilo que é usado para Deus e o que não é usado para Deus. Exatamente. Então, se Deus criou, Deus deu a inteligência para alguém ir lá e criar uma luz, Deus deu a inteligência para alguém ir lá e criar um projetor, se Deus deu a inteligência para alguém entender que a parede preta distrairia menos as pessoas, a gente tem que usar isso para o reino. Para o reino. Então, essa é a importância da gente entender em Cristo todas as coisas. Nesse meio tempo, falando da comunicação, porque a comunicação ela não é só a transmissão, ela é as luzes, ela é o audiovisual, né? A comunicação ela é audiovisual. E nesse meio tempo, o que a gente ouviu de críticas, né? Estão transformando a igreja numa boate, então não sei o quê. E acho que isso que tu falou é extremamente importante, porque a gente, na realidade, só está pegando aquilo que é de Deus de volta e trazendo para o fim correto daquilo pelo qual aquilo foi desenvolvido. Né? Isso aqui, cara, isso aqui é uma coisa desenvolvida porque Deus deu para alguém um dom, como tu falou, ou um entendimento, ou um discernimento, ou algo nesse sentido para criar aquilo. Então, se aquilo foi criado, então vamos usar para o fim certo, vamos usar para Deus. Que eu acho que é algo que custou a cair a ficha de muita gente, principalmente daquelas pessoas que eram muito apegadas à religiosidade, né? E a religiosidade nesse meio, na comunicação social, no que diz respeito a tudo que evoluiu na igreja da pós-pandemia para cá, né? Da pandemia e pós-pandemia para cá, eu acho que vem quebrando muita barreira aí da religiosidade. A gente tem umas perguntas aqui, não sei se tu tem mais alguma coisa para pontuar. Não. Vamos rolando aqui então. A gente tem umas perguntas aqui dos colegas, os nossos colegas se fazem presente aqui, né? E estão mandando perguntas aqui. Então, dá um salve para os colegas aí. Glória a Deus. Equipe de intercessão ali. Tem uma pergunta aqui. A tecnologia ela capacita os membros para viver para Jesus? Sim, com certeza. E nós, agora, essa foi uma boa pergunta. Não sei quem foi, mas, cara, um coraçãozinho para essa pessoa. Porque a tecnologia, ela é uma arma na nossa mão contra o inimigo. E isso eu trago até para a minha vida pessoal, íntima com Deus. A tecnologia ela me capacita muito, porque eu trabalho o dia inteiro no computador. Eu sou trabalho numa área administrativa, eu trabalho o dia inteiro no computador, no telefone. Então, a tecnologia me proporciona que eu trabalho o dia inteiro ouvindo um podcast da igreja, ouvindo uma pregação, ouvindo um estudo. Então, a tecnologia ela me ajudou. E se a gente voltar a um pré-pandêmico, né? Cara, eu não tinha uma vida espiritual durante a semana. A minha vida espiritual era muito por falta do secreto também. Só que, na verdade, não é só o secreto, né? É viver 24 horas dentro da presença de Deus. Porque o secreto é muitas vezes 1 hora, talvez menos. Tem pessoas que fazem menos, 15 minutos, e tudo bem, importante que faça. Mas a tecnologia nos proporciona inserir Deus a todo momento da nossa dia a dia. Eu posso estar ouvindo um louvor, isso já é tecnologia. O MP3 que a gente tinha em 2005, 2006, o CD, isso é tecnologia também. E é tecnologia agora, da época. O Walkman, que é mais antigo ainda. Isso também era tecnologia. Embora hoje é uma tecnologia ultrapassada, obsoleta, foi tecnologia naquele momento e foi ruptura. A gente poder ouvir um louvor fora da igreja. E isso no dia a dia é bênção. Então hoje eu tenho um YouTube onde eu posso estar assistindo um Luciano Subirá, eu posso estar assistindo um devocional de uma pessoa, bênção, eu posso estar assistindo uma pregação de outra igreja, de outro país. Um podcast como esse. Então pessoas vão estar assistindo e vão estar aprendendo com este podcast. Por quê? Por causa da tecnologia. Então a tecnologia foi uma arma que Deus nos entregou, só que ela serve para os dois lados, né? Porque ao mesmo tempo que ela muitas vezes ela acrescenta para nós, e aí é tudo, a gente tem que vigiar, né, naquilo que a gente está fazendo. Se a gente não usar a tecnologia para o lado de Deus, ou seja, para melhorar o nosso espírito, para deixar o nosso espírito mais forte, ouvindo pregação, a gente pode passar, por exemplo, ouvindo músicas seculares, e aí, o João não disse que não ia separar o secular do sacro. Secular não, mas músicas em que a letra não condiz com o que a Bíblia está falando. E isso sim, isso são coisas que não são de Deus.
Então, muitas vezes, a facilidade da tecnologia também ela entra nesse ponto. Porque hoje tem crianças expostas a muita coisa na internet, muito conteúdo, muita doutrinação, muita música, que muitas vezes é uma pornografia em áudio, né? Em áudio, é. E isso tudo vai pegando desde a criança, mas o adulto também. O adulto também está exposto a isso. Então, a tecnologia ela é uma ferramenta. Ela vai ser bênção se a gente usar ela com entendimento, com discernimento e usando ela para Deus, para nos aproximar de Deus. Então, hoje, essa pergunta foi muito boa. Todo dia eu sou abençoado pela tecnologia, pelo fato de eu poder estar vendo uma pregação, de eu poder estar vendo um podcast, de eu poder estar aprendendo, como eu, não só voltado à igreja, mas voltado a técnicas, voltado à técnica do louvor, voltado a aprender a tocar um violão, voltado a aprender a cantar, voltado a aprender a pregar, aprender a estudar, a pesquisar sobre, assistir o canal lá do Rodrigo, arqueólogo. Rodrigo Silva. Isso, Rodrigo Silva. Então, tudo isso é bênção. Não é só ouvir uma pregação. Eu ver um vídeo e aprender a fazer uma live foi bênção. Eu ver um vídeo e aprender a mexer na mesa de som foi bênção. Eu vendo um vídeo aprendendo coisas que, cara, muitas vezes a gente chegava aqui e não sabia nada e colocava na internet, como fazer isso. E estava lá o vídeo. Então a tecnologia, ela é aprendizado em si. Esse aprendizado pode ser positivo e negativo. Então a gente não pode julgar ela como, a tecnologia está nos afastando de Deus. Não. A tecnologia está nos aproximando de Deus. Você talvez esteja usando errado. Então, esse é importante, isso a gente busca em Deus, né? Esse discernimento, esse entendimento. A gente dá lugar para o Espírito Santo de nos mostrar, e eu tenho passado por isso recentemente, numa profundidade maior do Espírito, e que muitas vezes eu boto uma coisa e o Espírito Santo, cara, acho que não é. Acho que não. Pode botar um louvor, né, João? E aí eu vou lá e boto um louvor. Coisa que muitas vezes eu senti, não faz mal. Mas não vai fazer bem. Não vai fazer bem também. Tem outra pergunta aqui, então. Como transmitir os valores do Evangelho em uma sociedade da informação? Isso é importante. Isso é importante, mas o transmitir os valores do Evangelho, ele está muito vinculado à vivência e não à fala. Então, hoje a gente transmite o Evangelho vivendo o Evangelho. Uma coisa que me machuca muito na internet e na tecnologia, né, em si, por exemplo, a gente vive um momento, e já vem vivendo há alguns anos, mas a gente está passando agora por um período de dias, de meses, em que muitos escândalos da igreja têm vazado. Sabia que tu ia falar isso. E isso também é ruim, porque a tecnologia faz com que isso chegue a todos os cantos também. Ao mesmo tempo que as coisas boas chegam a todos os cantos, eu acho que as coisas ruins chegam mais rápido. Os escândalos chegam mais rápido. E exatamente isso que tu falou, assim, até só para pegar o gancho para não deixar passar, porque a transmissão de valores, ela vem da vivência, né? E inclusive a tecnologia, assim como ela trouxe muito acesso a muita coisa boa, ela também pode fazer com que tudo isso desmorone com um simples ato que não condiz com aquilo que a Bíblia fala, ou com a tua vivência, porque se tu vive conforme os valores de Cristo, se tu vive um evangelho conforme os valores de Cristo, com aquilo que Cristo quer para ti, com aquilo que a Bíblia fala e com aquilo que condiz, então aquele que está de pé, cuide para que não caia. Exato. Porque, já diz a Bíblia, né? Porque se tu tropeçar e numa live tu tropeçar, e isso vai virar um escândalo, vai escandalizar a igreja, vai escandalizar o evangelho, e talvez toda uma construção ela vá por água abaixo e almas sejam perdidas por conta também dessa questão dos valores na sociedade da informação, né? Exato. Então a gente vivendo Cristo no nosso dia a dia, nas nossas ações, a gente vai evangelizar não só na internet, né, não só na tecnologia, mas também no dia a dia, no presencial, no físico, né? E isso muitas vezes, antigamente até acontecia, né? E eu já passei por isso, em ter uma vida na igreja. Na igreja é o João, super crente, jovem, ali 15, 16 anos, pegando fogo na igreja. E aí na escola era outro João, porque esses ambientes não se conectavam. Hoje, com a tecnologia, esses ambientes se conectam, porque as pessoas que estão na minha rede social, elas são as pessoas da igreja, as pessoas da escola e as pessoas do trabalho. Então, se eu expor ali na tecnologia, no meu Instagram, o João da igreja,
eu vou lá no trabalho também ser lembrado, porque eu sou o João da igreja. E se eu fizer alguma coisa fizer errada no algo trabalho, errado né? no trabalho, aquilo também vai reverberar na igreja, porque daqui a pouco alguém pode postar isso. Cara, às vezes acontece, né, aqueles vídeos que vazam nada, uma pessoa xingando a outra, uma pessoa sendo preconceituosa com a outra, uma pessoa batendo na outra. Cara, são vídeos que viralizam muito rápido. E muitas vezes aí tu vai pesquisar, o cristão. Olha esse testemunho. Então, na verdade, a tecnologia ela é um canal. O que evangeliza as pessoas é a nossa vivência e o que a gente vai transmitir por esse canal. Só falar e não viver, talvez até abençoe alguém, mas tu vai morrer. Então, e em algum momento tu vai tropeçar, como esses escândalos que a gente vê muitas vezes na igreja. O cara passou a vida inteira pregando, sendo bênção, trazendo muitas pessoas para a igreja, e realmente trouxe. Pessoas se converteram, pessoas começaram a viver para Cristo e ter realmente uma conversão verdadeira. Mas em algum momento aquela pessoa ali tropeçou, isso vazou, para ela é um problema, e para outras pessoas que vão ver aquilo ali vão se ferir. Então, a tecnologia ela é um canal. A gente precisa transmitir algo para esse canal. E a vivência em Cristo é isso. Eu sempre usei muito pouco a minha rede social, mas ultimamente eu tenho usado mais. Eu tenho postado algumas coisas, Deus tem falado comigo, eu vou lá e posto um texto. Porque realmente eu acho que isso é bênção. Muitas vezes eu postar um texto, alguém pode estar lá rolando ali no feed e vai, esse texto aqui, vou ler. E ser abençoado por aquilo. Então, é um canal sim, assim como é um canal a gente falar no dia a dia, é um canal que atinge mais gente. Atinge aquela pessoa, eu, por exemplo, que eu não sou de Rio Grande, eu tenho familiares fora de Rio Grande. Então, tudo aquilo que eu vivo aqui, se eu não expor isso em algum lugar, as pessoas que estão lá, elas não vão poder viver também. Então, é um canal sim, de trazer mais pessoas, de alcançar mais pessoas com o evangelho. Você só precisa viver para ele. Agora, é interessante a gente buscar assim, sempre sabedoria em Deus também, porque nessas questões dos escândalos e da tecnologia mostrando muito, né? Hoje em dia, assim, aconteceu, já está disparado na internet. Como é importante a gente também poder falar isso, já estou vinculando ali a tecnologia já numa outra situação, mas acho que cabe. Da igreja também poder falar sobre os escândalos, né? Porque eu acho que, assim, tem também uma coisa cultural de, tipo, não vamos falar nos escândalos porque isso prejudica a fé das pessoas. Que eu também concordo, mas hoje em dia está muito difícil manter assim. Então, as pessoas evitando falar, fica muito de, vamos deixar abaixo, vamos ser hipócrita, isso não aconteceu. Então, é pedir sabedoria para Deus para poder falar, olha, isso aconteceu mesmo, as pessoas pecam, as pessoas tropeçam, a gente tem que perdoar. Fica mais leve quando é assim, Fica né? leve, porque é isso, né? Os escândalos acontecem, o Senhor diz, ai, daquele, né, por quem vinha o escândalo, tudo bem, mas é um pecador como nós, e acho que falar sobre, usar da tecnologia é uma bênção, vai trazer algumas coisas diferentes e vai nos trazer desafios, e a gente buscar sabedoria em Deus para lidar com os desafios, né? Isso é bênção, né? Porque, e eu falo isso muito com ele, né? A gente conversa bastante e muitas vezes a gente olha um negócio, deixa a gente falar e comenta entre nós, por que isso, não sei o quê. E isso, na verdade, isso é bênção. Porque Deus mesmo diz, né? Maldito o homem que confia no homem, né? Então, isso mostra que a gente também não tem que confiar nas pessoas a ponto de idealizar que aquela pessoa ela é perfeita. Não é perfeita, assim como eu não sou, assim como o William não é, como a Caiane não é. E isso é importante para nós, né? Ter acesso a isso, não só para nós, né? Também como a Caiane trouxe, né? Para também ajudar aquela pessoa, trazer talvez perdão para ela. E aí é um outro ponto da rede social, né? Que muitas vezes vira um tribunal, que não é o objetivo. A justiça tem que ser feita, por exemplo, abusos, né, que a gente vê. Bom, tem que ter justiça, tem lei, mas... Exato, mas pela justiça e por Deus. Isso. Não pelo irmãozinho que vai lá e comenta. Exatamente, Não pelo irmãozinho que vai lá e compartilha. Então, isso é importante também, a gente vigiar no que a gente está fazendo, né? Será que eu preciso compartilhar aquilo? Se daqui a pouco eu tenho alguém na minha rede social que eu estou evangelizando aquela pessoa, estou falando que ela tem que ir para a igreja, aí eu vou lá e compartilho um vídeo de um escândalo na igreja? Porque o algoritmo, ele Ele é sem vergonha. é sem vergonha, ele é sujo, porque, tipo assim, se tu vai lá e comenta algo sobre algum escândalo na igreja, numa publicação, o algoritmo vai entender que, cara, e as pessoas vão lá comentar por justiça, muitas das vezes, né? Aconteceu um escândalo na igreja X, e aí a igreja foi lá e se posicionou, como a Caiane falou, né? E disse, porque, na realidade, vamos voltar um pouquinho, né?
acho que nós só estamos aqui porque entendemos que não somos perfeitos, que precisamos de um Deus para nos aperfeiçoar, que nos leva a um caminho de melhora como seres humanos, como pessoas, como cidadãos e, consequentemente, cidadão dos céus, né? Mas aí alguém vai lá e, num momento de ira, vai lá e comenta na publicação lá da igreja que falou sobre um escândalo que aconteceu, porque as pessoas são seres humanos e seres humanos erram a todo tempo e a todo momento, e vai lá e comenta, e aquele comentário por uma ira, e tem vários disso, muitos, e aí as pessoas vão lá e comentam, e vão comentando, e o algoritmo entende que aquilo é relevante e vai entregar para mais pessoas que talvez nem precisariam saber daquilo, ou que talvez não chegaria aquilo naquelas pessoas. Mas justamente por conta do algoritmo e por conta dessas pessoas em que gostariam ou têm uma sede de uma justiça ou de algo mais esclarecedor, eles vão lá e fazem esse comentário e estão ajudando a disseminar algo que não é bom e que não vai edificar ninguém. Muito pelo contrário, talvez vai até destruir com a fé de alguém. Né? E isso é muito importante também a gente parar para pensar. Sempre lembrando, né, que a exposição de pecados ela não é um problema, porque a Bíblia é feita de exposição de pecadores. Né? Exatamente. A Bíblia relata... é tão perfeita que mostra os acertos e os erros. Exato. A Bíblia relata vários casos de pecadores expostos, mas que chegaram ao arrependimento. Então a exposição do pecado e o pecado em si ele vai acontecer. Só que a gente tem que discernir, tem que ser sábios e buscar essa sabedoria em Deus, né? De como administrar isso, para não transformar algo que é bênção em algo que vai ser pedra de tropeço para outras pessoas. Então, isso é importantíssimo, principalmente no uso da tecnologia, que é algo que voa muito rápido. Voa. Mas que acontece na igreja também, né? Comentários na igreja, fofoca na igreja, isso pode acontecer aqui, sem precisar de um celular. Exatamente. Então, isso também é importante a gente vigiar. Então, o Espírito Santo ele tem que estar com a gente não só para a tecnologia, né? Mas para o dia a dia também. E a gente tem que se preocupar também com isso, né? Tem mais perguntas aí? Tem uma pergunta aqui, que é algo que é um pouco mais recente, mas eu acho que a pergunta é muito boa, inclusive. A Jéssica pergunta aqui, a inteligência artificial pode ajudar no avanço do evangelho? Com certeza. Inclusive... a gente teve recentemente, né, na Dunamis.com, e lá eles comentavam, o pessoal estava testemunhando lá, acho que num dos intervalos, sobre a tradução da Bíblia. Hoje a inteligência artificial ela permite traduzir a Bíblia em todas as línguas possíveis. E isso já é previsto, tanto eles comentaram isso, né, se não me engano, 3 anos para ter a Bíblia traduzida em todas as línguas, devido à inteligência artificial. Então, olha que bênção que Deus nos proporcionou, né? Então, a inteligência artificial ela pode não somente traduzir a escrita, porque ela pode criar o áudio. Quantas pessoas são alcançadas pela Bíblia em áudio, né? O William, eu sei que é uma delas, eu também sou, né? Então, Deus está usando isso para alcançar pessoas. A inteligência artificial ela veio para nos abençoar. De novo, usando da forma correta. Cara, eu faço uma pregação muitas vezes, eu escrevo toda ela, boto na inteligência artificial para ela organizar em tópicos. E, cara, isso é benção para mim, porque vai lá me economiza tempo. Aí eu vou lá e reflito em cima daquilo ali, começo a aprofundar mais ainda. Então, é uma ferramenta. Uma ferramenta para tantas coisas, para a gente botar lá e aprender algo, para a gente pesquisar algo. Se a gente botar uma pergunta na inteligência artificial agora sobre, eu preciso de um versículo para isso, ela vai achar mais rápido do que o Google. Porque o Google é feito de postagem de pessoas. Isso. E ela busca em banco de dados. Então, a inteligência artificial foi uma ferramenta que Deus também colocou na nossa mão, uma evolução da tecnologia, né, para trazer bênção, desde que a gente também use com sabedoria. Então, a gente vai ter traduções de Bíblias, assim como hoje a gente não precisa imprimir Bíblia e entregar em todo lugar, porque a gente já tem aplicativo. A gente vai ter a Bíblia na língua lá do indígena que mora no sul da África. Se aquela língua ela já estiver registrada, a inteligência artificial vai poder criar uma Bíblia naquela língua. Tem lugares que nem tem acesso à Bíblia, que não pode porque o governo não deixa, ou por um motivo ou outro, que a Bíblia está chegando já em PDF. Exato. Numa forma que tu não pode baixar isso, não pode baixar um aplicativo, tu não pode entrar com livro físico, né? Mas tu entra com o livro digital, através do e-mail. Então, isso é importante também, porque o evangelho está chegando. Eu vi um podcast uma vez, eu não lembro de quem,
mas que existia acho que mais de 50 idiomas ainda em que a Bíblia não era traduzida. Eu não lembro bem o número, não sei se tu lembra, mas a gente, acho que nós três ouvimos esse podcast, porque a gente compartilhou entre nós e com essa tua informação aí, a gente entende que cada vez mais a volta de Jesus está perto, né? Porque quanto mais... quando todo mundo souber de Jesus, quando todo mundo tiver acesso a Jesus, a gente entende que a volta de Jesus ela é iminente, né? E ela é inerente a isso também. E glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Né? Mais um motivo para a gente vigiar, para a gente buscar, para a gente entregar tudo, porque, cara, a ferramenta está aí, né? Não só a inteligência artificial, mas tudo que Deus tem colocado na nossa mão não é em vão, né? Isso tem um objetivo. A gente precisa buscar em Deus de entender esse objetivo e fazer. A gente falava no carro, né, sobre ministério, sobre exercê-lo. Vale a mesma coisa para isso, né? Deus deu o conhecimento para a gente usar. Se for só para a gente guardar, não adianta. Amém. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que essa pergunta aqui todas são muito, muito bem. Vocês estão se puxando, o pessoal está se puxando aí, né? Nas perguntas. Então, olha. O que devemos fazer quando trocamos a tecnologia pela vida presencial na igreja? Pergunta do Vitor. É uma pergunta forte, né? É uma pergunta que as igrejas têm se perguntado. Aqui a gente tem perguntado. Em outros lugares a gente tem perguntado. Então, sinto em informar o senhor Vitor, mas a resposta para essa pergunta ela não é ainda exata, né? Mas eu traria alguns pontos, né? A gente viveu muito tempo acostumado a frequentar a igreja e não a viver a comunhão da igreja. Então, muitas pessoas que nunca experimentaram a comunhão, para elas estar em casa não mudou nada, porque eu continuo frequentando de casa, porque a igreja, o louvor chega lá, no conforto, ainda podendo comer uma pipoca. Então, as pessoas elas não experimentaram a comunhão verdadeira, elas não eram amadas muitas vezes, e isso é algo para nós, para mim, João, que talvez não dava amor para as pessoas, não me aproximava, não vivia a família, a comunhão. Então isso também é culpa nossa. Por que a pessoa não quer vir para cá? Porque ela não sente falta de nada. A igreja, ela é a comunhão. O templo é a comunhão. A palavra de Deus ela vai alcançar a pessoa em casa. O louvor ele pode ser feito no nosso quarto sozinho. A comunhão a gente só pode ter em família, em corpo. Só que muitas pessoas não experimentaram isso. E aí essas pessoas não têm do que sentir falta. Sem contar que é um mandamento que a gente se reúna, né? Exato. Para cultuar também, né? Então a gente precisa dessa comunhão. A gente precisa dessa comunhão, a gente precisa mostrar que isso existe. A gente precisa viver isso, primeiramente em quem já está na igreja. A gente precisa começar a viver isso para que a pessoa que está em casa ela sinta vontade de vir. E quando ela vir, porque a gente vai trazer ela, a gente vai ir atrás dessas pessoas, ela vai se sentir tão amada que ela nunca mais vai querer estar. A gente tem vivido agora momentos, domingos especiais nos últimos dias aqui na Catedral Church, em que eu tenho certeza que, cara, tem pessoas que estão vendo na live, estão pensando, no próximo culto eu tenho que estar lá e viver aquilo também presencial. E isso também faz diferença. Então, são vários pontos, né, que a gente tem que trazer. A gente tem que fazer a nossa parte. O Espírito Santo ele vai convencer a pessoa. Só que a gente precisa tornar o ambiente igreja como realmente uma família, uma comunhão. A gente tem que servir uns aos outros. A gente tem que amar uns aos outros. A gente tem que orar uns pelos outros. Porque senão eu olho uma pessoa que está em casa lá e está no seu conforto, cara, será que a pessoa vai querer mesmo estar aqui? Se a gente não faz o suficiente para isso? É muito mais fácil ficar em casa. É muito mais fácil. A pessoa não gasta combustível, não gasta passagem de ônibus, não precisa trocar de roupa. Ao mesmo tempo que, acho que era contigo, era eu e tu que conversávamos outro dia, né? Porque que a comunhão dos santos nos aperfeiçoaria em diversos aspectos. Eu não sei se tu estava na conversa também, não lembro. Mas vamos supor, como é que eu vou ser aperfeiçoado em amor se, por exemplo, o Pedro não me irritar? Com certeza. Como é que eu vou ser aperfeiçoado em paciência se o irmão não ficar ali tirando a minha paciência, ou tentando, né, me tirar do sério? Né? Como é que eu vou ser aperfeiçoado em tantos outros aspectos se eu não convivo com pessoas e essas pessoas não me fazem me aperfeiçoar, não contribuem para o meu aperfeiçoamento, né? Então, como eu vou... Como?
se não é através da comunhão, da congregação e tudo mais. E isso é uma coisa que a gente tem que deixar, né, para você que vai assistir esse podcast de casa e não está indo na igreja presencialmente. Faça essa reflexão, né? Será que o que falta na igreja não é você estar lá, né? O que torna a igreja talvez um ambiente menos especial para você é justamente como você vive aquele espaço, porque também tem isso, né? Muitas vezes a pessoa entra e sai de cara fechada e acha que a igreja é o problema, mas não, ela não deu abertura, né? Então a gente tem que buscar isso, e isso está muito vinculado também ao secreto, né? O secreto o Espírito Santo vai nos tratar, né? Porque aqui tem sido bênção, a gente tem tido a oportunidade de transbordar para outras pessoas muita coisa que a gente recebe de Deus no secreto, que a gente recebe de Deus em outros lugares, que a gente recebe de Deus no momento da adoração, e isso só é possível com a comunhão, com a vivência. Então, a gente precisa trazer isso, e você que está em casa, vou olhar para a câmera aqui, né? Você que está em casa, não está vindo para a igreja, venha para a igreja. Venha para a igreja porque é algo diferente. Não é simplesmente assistir o culto, é viver o culto e é viver a comunhão. A comunhão não é transmitida infelizmente, né? A tecnologia, que é o nosso assunto, ele não transmite comunhão, ele não transmite abraço, ele não transmite beijo, ele não transmite afeto, ele transmite conteúdo. Agora, sensações, muitas vezes um ombro amigo, um colo, a tecnologia ela não vai transmitir. A gente pode usar o emoji que quiser no WhatsApp lá conversando com o nosso amigo, que nunca vai substituir algo presencial, um abraço, uma vivência ao vivo, né? É importante como a gente chegou nesse lugar, assim, falando da tecnologia na igreja, mas chegar a um lugar de que, bom, a tecnologia em si, ela é ótima, mas ela não substitui. Não substitui, assim, a comunhão dos santos, né? O Senhor, ele tem me chamado mesmo para um tempo de aperfeiçoamento de caráter, aperfeiçoamento junto com os santos. Então, se estendendo o convite do João, o Senhor também te chama para um aperfeiçoamento. E eu quero compartilhar com os irmãos que eu tenho sentido muito amor do Senhor e uma edificação pessoal muito grande no meio dos meus amigos e dos meus irmãos. Quando eu posso ser eu mesma, a gente briga, né, Vitória? E depois a gente pode conversar e a gente pode se entender e se perdoar. E eu sinto um amadurecimento muito grande nesses momentos. E eu creio que o Senhor se alegra muito. E é para isso que Ele nos convida. Ele não nos convida para a gente nunca brigar, né? O bispo até pregou no final de semana passado. A gente nunca, não é que a gente vai ser perfeito, não é que a gente nunca vai brigar, não é que a gente não vai discordar. Não, a gente vai sentar, vai conversar e vai se aperfeiçoar. Vai ser aperfeiçoado, nosso caráter vai ser aperfeiçoado. Então, é isso que o Senhor nos convida. É mais confortável carnalmente a gente evitar esses conflitos. Mas o Espírito quer esse tipo de conflito, como uma faca, um ferro afia o outro ferro. Então... E ainda vou mais longe ainda, se tu mora numa cidade que tem uma igreja e tu fica só em casa, acho que aí não é o teu lugar, né? Acho que o teu lugar é na igreja. A live, o que é transmitido pela live é feito para pessoas que não têm condições, que não conseguem estar ali, ou que não conseguiram por um motivo ou outro estar ali naquele dia, naquele culto, naquele lugar. E eu acho que a gente não pode substituir a presença física pela, como você estava falando, pelo conforto do lar, de ficar em casa, ou, né? Eu acho que isso não substitui, né? A tecnologia ela não substitui isso, né? E a tecnologia ela entra até nesse momento, né? Em dois pontos, né? O primeiro, o uso da tecnologia, né? Da gente usar para encontrar essas pessoas, para chamar essas pessoas, para acompanhar essas pessoas ao longo da semana, para nos aproximar delas, para saber que elas vão vir no culto, para poder receber a hora que elas estão chegando. A tecnologia ela está no momento que eu vou pedir um Uber e eu vou poder vir para a igreja, porque eu não tenho um carro. Então, a tecnologia está nesse momento também. A tecnologia está num momento que eu posso pesquisar no Google Maps qual é a igreja mais perto da minha casa, porque muitas pessoas são alcançadas pela live, mas uma pessoa que nunca esteve em Rio Grande. E aí ela, bota lá no Google Maps, Igreja Quadrangular. Ou igreja, vai aparecer um monte. A gente vai lá ver qual é a mais perto da sua casa. É tecnologia sendo usada para o reino. Então, a tecnologia ela também faz parte da pessoa vir para a igreja.
né? Não, inclusive mandar um WhatsApp pro irmão pedindo uma carona. É verdade. Então, tudo isso é benção. A pergunta da Ruth aqui, mais uma pergunta da Ruth. O uso excessivo da tecnologia pode dificultar a percepção do Espírito Santo? Isso é uma pergunta forte, é uma pergunta... Eu acho que o uso excessivo de qualquer coisa, né? E existe um versículo sobre isso na Bíblia, né? Que a gente tem que cuidar para não exagerar nas coisas, né? Eu acredito que isso também é um problema da tecnologia, né? Quando a gente pega, por exemplo, ali o Instagram, né? Tem ali o Reels, a gente fica lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Além da gente estar... E dá para ficar tranquilamente vendo vídeos curtos por 2 horas. Aquilo ali nos rouba tempo, né? Eu acho que qualquer exagero é um problema. A tecnologia só seria talvez um exagero mais fácil. Então tudo tá vinculado ao entendimento, né? A buscar, porque se a gente tá usando o celular, por exemplo, para assistir um culto, tu vai estar conectado com o Espírito Santo ali, né? Tu vai estar ali com o Espírito Santo, não tem problema. Vai assistir 2 horas de culto. Tem uma live que eu assisto de vez em quando, que tem um evento que acontece de vez em quando por aí, que é 12 horas de adoração, e eu assisto às 12 horas. Só que isso me aproxima do Espírito Santo. Eu vivo com o Espírito Santo, eu me deleito no Espírito Santo durante a live. Então é um uso consciente daquilo ali, né? Agora eu ver em cima de um videogame. Cara, tem jovens aí que passam o dia inteiro no videogame, no computador, no celular, no PlayStation, assistindo lives. Tem pessoas que ficam ali no Instagram, no TikTok, no e-mail, no Facebook, no Twitter. Então, tudo que é um exagero e que toma o tempo do Espírito Santo é sim danoso. É ruim. E isso a gente vai entendendo aos poucos. Então, se você está vivendo isso, faça um jejum de rede social. Porque vai ser a psicóloga aqui, Caiane, vai falar sobre isso, né? Sobre vícios, né? Sobre como interromper isso e como isso causa problemas na nossa vida, né? Então, tudo pode ser prejudicial em excesso desde que a gente não envolva o Espírito Santo ali naquele momento. Então, e isso é legal, né? Porque séries, né? A gente está falando de redes sociais, mas as séries faz parte da tecnologia. Sim. Séries. Eu parei de assistir séries. Eu parei de assistir filmes ultimamente porque eu sinto hoje que o Espírito Santo me chama para um contato, para uma aproximação. Eu sinto o Espírito Santo me chamando para dedicar mais tempo para ele, para ler um livro que fala sobre ele. Então, a gente precisa dosar, a gente precisa ser sábios, né? Sábios, a gente precisa cuidar do nosso óleo. Cuidar do nosso óleo, não deixar ele gastar todo. A gente precisa estar sempre com o estoque cheio. E a gente só vai estar com o estoque cheio de óleo quando a gente está buscando no Espírito Santo. Então, a tecnologia ela pode sim ser prejudicial, né, para isso. Assim como o trabalho pode ser prejudicial também. E aproveitando essa pergunta, a Arlete pergunta se ela pode ser... como pode ser usada para promover o aprendizado e o compartilhamento de valores. Acho que a gente já falou um pouco sobre isso, acho né? Que a gente já falou, acho que através da vivência. Através da vivência. Viver e compartilhar, né? Testemunhar. Tu vai viver no teu dia a dia, tu vai viver... o testemunho é o que a gente faz na rede social. A vivência é o que a gente faz atrás da câmera. E a gente testemunha isso, a gente compartilha, a gente vive... E tudo que a gente vive é verdadeiro quando a gente vai falar, é notável. Quando a gente vê uma frase que é clichê ou que é um vídeo que a gente sabe que é ensaiado, a gente consegue ter o discernimento do espírito de ver, pô, isso aqui não, isso aqui é enrolação. Agora, quando a gente vê uma pessoa lá falando algo, né, como um vídeo que a Caíno compartilhou do Paulo Vicente, cara, a gente via que aquilo ali é algo vivido, ele estava transbordando aquela vivência. É verdade. Então isso é transmitir valores. O Maurici, né, ele pergunta se existe algum perigo desse avanço tecnológico no meio cristão. Eu acho que a gente também adiantou alguns pontos, né? De repente, quando ele fez a pergunta, a gente já tinha falado sobre isso.
Mas pode e acontece muito, né? Eu trago vários pontos, né? A gente tem a própria questão que a gente falou, né? De escândalos e como isso prejudica, de bullying, de pornografia muito acessível, independente do nível. Tem os sites proibidos lá, daqui a pouco eu não acesso isso, essa pornografia explícita. Mas, pô, eu tenho pessoas que eu sigo no Instagram, tem pessoas que muitas vezes estão se expondo ali, né? Tem vídeos de pessoas se expondo no TikTok o tempo todo. Então, isso é muito prejudicial. O TikTok é bem complicado, né? O TikTok porque é rápido. e o algoritmo, muitas vezes, ele faz isso. Eu mesmo, recentemente, sim, teve um bloqueio do Twitter, e quando voltou, eu acho que abri uma semana, e, cara, tava aparecendo tanta pornografia no Twitter que eu, cara, nem vou voltar mais. Desinstalei. O X, né? Hoje é o X, não é mais o Twitter. Então, o conteúdo, ele tá ali, e Satanás também se aproveita disso, por meio de pessoas, é claro, ele não vai lá postar nada, eu espero que não, né? Não tem essa capacidade, mas ele por meio de pessoas que muitas vezes são instrumentos para isso, acabam compartilhando conteúdos que vão te atrapalhar, vão te afastar de Deus, vão te esfriar espiritualmente, e não só voltado para a área sexual, mas voltado para a área sentimental, porque muita gente compartilha muita coisa que vai trazendo um peso para ti, aí tu começa a olhar aquilo ali, começa a identificar, e daqui a pouco tá pesado igual a pessoa. A comparação, né? A comparação. Isso pode levar até o suicídio, né? Exato. Muitas vezes tem muita gente que expõe coisas que são inalcançáveis, e aí cria aquela coisa, aquele sentimento de frustração, né? A comparação é importante, né? Eu mesmo, muitas vezes eu me pego fazendo essa comparação. Porque, pô, às vezes e isso até dentro da igreja, né? Às vezes eu tô olhando, pô, o cara tá lá com 21 anos vivendo absurdos em Cristo, eu tô com 28, recém começando. Boa. Então, isso também tá ali na rede social e pode ser prejudicial para nós. Então, tem que ter o Espírito Santo. Eu acho que o primeiro ponto, né, e desde Atos, a gente passou recente por Atos aí na nossa leitura anual, em Atos, um pouquinho antes de começar Atos, né, no final ali dos evangelhos, Jesus já fala, pô, vou mandar para vocês o Consolador, é aquele que vai ensinar vocês, que vai acompanhar vocês no dia a dia. E é para isso que ele está aqui. Não é só para a gente fazer um milagre, uma cura, não. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar nas pequenas decisões, para nos ajudar, nos dando sabedoria, discernimento, domínio próprio. Então é nessas formas que a gente vai driblar, porque ao mesmo tempo que a tecnologia ela é prejudicial, se eu posso não ter um computador, eu posso estar pecando também. Então, prejudicial é a gente não ter o Espírito Santo no nosso dia a dia. Bom, muito bom. Porque às vezes fica o bezerro de ouro lá na tecnologia, né? Tanto para o bom quanto para o ruim. E na verdade é só uma questão. Acaba criando um bezerro de ouro, né? Sabe que eu sempre gostei de tecnologia, eu sempre gostei, né? E por muitos anos eu sempre andei pesquisando e buscando alguma coisa, assim, sabe? Mas eu nunca tive um louco junto comigo, assim. Eu nunca tive alguém que fosse tão louco, assim, a ponto de, tipo assim, antes de dizer bora, o cara já tá borando já, né? E aí, em determinado momento, Deus envia o João, né? E acho que a gente foi muito abençoado, né? Porque acho que o Espírito Santo ele conduziu todo esse processo de modernização e implementação da tecnologia dentro da nossa igreja, né? Tô falando da nossa igreja agora aqui, né? E ele foi conduzido tudo nos mínimos detalhes, né? Tanto quanto a nós, quanto ao nosso pastor também, que sempre apoiou. O pastor, nós queríamos fazer tal negócio, porque... E ele, muito conduzido pelo Espírito Santo, dizia, não, vamos fazer. Pastor, a gente queria fazer... É importante, né? Porque o bispo, ele sempre se atualiza, né? Isso é importante também para as pessoas, que ele é um modelo, né? Que ele é de uma outra geração e ele busca lá, tá se aperfeiçoando. Então é um modelo para seguir, né? E ele também buscou se atualizar nesse tempo, juntamente com esse andar da evolução tecnológica dentro da igreja, né? E a gente foi muito abençoado aqui, porque acho que eu não lembro de ter escutado um não, assim, não, isso não dá para fazer. A gente sempre foi fazendo, pastor, temos que comprar isso, né? Para que serve? Isso, para isso. Tá.
E aí daqui a pouco chegavam os equipamentos aqui. Às vezes antes da gente pedir. Às vezes antes a gente pedia, exatamente. Ó, comprei tal coisa. Digo, o pastor comprou tal coisa. Tá, e aí chegava, e aí chegou, e aí foi vindo. E a gente foi se deixando, acho, conduzir pelo Espírito Santo. E a gente foi, acho que, sendo capacitado nesse projeto todo que aconteceu, e toda essa modernização e transformação da igreja e tudo mais, né? O Espírito é o mesmo, né? O Espírito que está em nós, que está no bispo, é o mesmo. E aí é engraçado, né, como Deus uniu propósitos, né? Como tu mesmo falou, né? Pô, eu tinha uma facilidade, eu só estava sozinho, talvez, naquele momento. E eu também tinha, só que eu não tinha por que usar. Então, Deus uniu propósitos, a gente conversava, né, lá em São Paulo, né, como Deus me colocou num lugar lá, em 2021, me levou para lá para pesquisar, para aprender coisas que na época eu pensava que seriam impossíveis de serem implantadas aqui, e que no fim, como o Espírito Santo já estava programando, né, já estava planejando. Então, logo na sequência, as coisas começaram a acontecer. E Deus foi nos capacitando, foi nos dando o entendimento, a sabedoria, né, da gente aprender as coisas. Ao mesmo tempo, Deus foi tratando com o bispo também de ele entender essa importância e ele mesmo instigar na gente, né, porque partiu dele, né? Partiu dele. Embora eu tenha tido lá em São Paulo em 2021, em julho, a gente não falou com ele. Partiu dele vir no final de 2021 falando, eu quero fazer um projeto de renovação. Então foi algo totalmente do Espírito Santo, né? E era algo que a gente já conversava. Eu me lembro de conversar com o Robert na época, a gente caminhando lá na capilha, eu conversando com ele, tanta coisa que eu tinha visto e tal, falando sobre as coisas e tal. E aí a gente chegar aqui e o bispo falar a mesma coisa. Então coisas como, por exemplo, a própria mudança do altar, né? Que não é tecnológico, é algo de infraestrutura, né? Mas que fez parte dessa modernização. E que era algo que me incomodava espiritualmente, né? A gente trazer aquela mudança, não uma mudança simplesmente estética, né? Mas uma mudança de estação, que é uma palavra que a gente tem usado bastante ultimamente, né? Uma mudança de momento da igreja. É um novo momento que se começou em 2022 e que está recém começando. Ele ainda está em estágio de início. E vai chegar com a glória de Deus logo em um grande avivamento. Então, Deus foi usando um pouquinho de cada um de nós, da visão estratégica do bispo, da visão atualizada do bispo, da nossa capacidade de aprender e executar aquilo que a gente aprende, e da capacidade da gente também ser sábios, porque eu acho que muitos dos nãos que a gente não recebeu foi porque a gente foi sábio nas sugestões que a gente daria. Então a gente sempre trouxe algo que fosse palpável, e muitas vezes o bispo até nos surpreendeu com o que ele nos entregou. Com algo melhor, né? Então, isso é muito importante porque vem do Espírito Santo, não vem do João, não vem do William, não vem do bispo, vem do Espírito Santo que nos usou como instrumentos, e aí o nosso papel é sermos instrumentos de verdade, é nos colocarmos como instrumentos e dar a Deus essa liberdade, porque Ele não faz se a gente não der. Então, Deus aproveitou desse momento, aproveitou de um momento que a gente estava inclinado a fazer, servir, e fez. E deu certo, e tem dado certo ainda está acontecendo. E tem muita acontecendo. E se multiplicou ainda, né? Porque a gente olha várias igrejas na região que hoje já tem algo parecido, que muitas vezes até prenderam com a gente, ou pediram dicas. Então, Deus tem trabalhado não só aqui, mas como na região como um todo, não só no físico quanto na mentalidade, e isso tem sido bênção. Caiane, como é que tu enxerga participar de tudo isso, assim, de toda essa transformação que a nossa igreja, porque a gente pegou as duas épocas, né, pré e pós, como é que para ti, como é que tu enxerga essa mudança, assim, como é que foi participar dessa transição, assim? Para mim o que me vem na mente é resposta de oração. Porque também no meu espírito eu já tinha vontades, né? Queimava coisas no meu coração que eu julgava assim com olhos humanos, que impossível, né? E a tecnologia desperta também alguns interesses, né? A gente acaba olhando algumas questões e tu pensa, não, mas cidade de interior nunca vai ser igual São Paulo. E tá chegando, a gente vai trazendo, então resposta de oração seria. E que o Espírito do Senhor é o mesmo, então se Ele faz lá, Ele faz aqui.
e é isso. É só uma questão de renovar o entendimento, né? Não se conformeis com os padrões desse mundo, diz o versículo, e os padrões, às vezes, que a gente tem, sabe, assim, de social. Te renova, né? Hoje a gente está falando, o bispo é assim, que ele é de outra... Um dia vai ser nós, e os nossos filhos vão estar noutra pegada. A gente tem que se renovar também. Então, é isso. Eu diria que é resposta de oração e que o Senhor, Ele faz. Que o Senhor, Ele faz. Ele se renovar Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu, claro. Para mim, verdadeiramente, esse próprio podcast aqui, né, quando a professora Sandra disse, irmão, vocês têm que gravar um podcast, eu entendi que isso aqui foi um download direto do céu, assim, porque eu já visualizei na hora essa situação aqui. Eu enxerguei essa situação, assim, exatamente nesse contexto onde nós estamos aqui. E como eu gosto muito de tecnologia, fazer isso aqui, estar aqui, participar aqui, né, e com os irmãos ainda, né, com todos esses irmãos, né, e poder dividir a mesa com vocês, para mim, ao mesmo tempo que isso aqui também faz parte de algo que nós estamos fazendo para que se propague, para mim é um deleite poder estar nessa situação aqui. E eu glorifico a Deus por isso, porque é algo tão prazeroso no meu espírito estar aqui fazendo isso e participando, e a gente consegue perceber o quão prazeroso foi também, e eu falo assim com uma certa propriedade, porque a gente convive junto, e a gente consegue ver o quão prazeroso foi para ti também fazer toda essa questão de mudança da infraestrutura, da tecnologia, da implementação e tal. Mas eu também, eu gostaria de deixar uma coisa registrado como testemunho que a gente viveu aqui, para que, acho que em determinado momento a gente focou demais na mudança e na implementação da tecnologia, e a gente acabou esquecendo da parte espiritual, o que de certa forma nos deixou muito cansado, né? E acho que a gente aprendeu com isso, né? E a gente pôde a gente conversou muito sobre, né? Cara, acho que a gente ficou muito tempo, a gente trabalhava e aí depois vinha, fazia o negócio e tal, voltava e a gente ficava naquele looping, na função e na ânsia de querer terminar algo, talvez no nosso tempo, e acabou que a gente se cansou espiritualmente porque a gente não estava muito abastecido. Então, acho que esse equilíbrio assim entre o fazer, o implementar e o colocar a tecnologia em parte, ele tem que fazer parte juntamente e caminhar junto, na realidade, ao lado da parte espiritual, né? Não deixar a parte espiritual. E eu diria ainda que a parte espiritual deve ser colocada um pouco mais à frente, porque se tu não estiver bem no espiritual, tu não vai estar bem nas outras áreas, né? Começa pelo espiritual, né? E a gente lembra de Davi, né? Deus mandou Davi construir primeiro a sua casa e depois construiu o templo, né? E no fim nem construiu o templo, né? Quem construiu o templo foi o filho dele. Então, isso é importante, né? Porque muitas vezes a gente esquece de nos fundamentar, né? Quando a gente fala de construir a casa, é de construir o nosso fundamento. E o nosso fundamento ele tem que estar no espírito. Só que se a gente não constrói isso de forma sólida, quando a gente for construir o templo, a gente fica sem um teto, né? A gente fica sem um local para a gente poder descansar, para a gente poder dormir, né? Então, isso é importante também, e a gente viveu isso porque a gente estava num momento em que a gente estava muito envolvido em fazer, em servir, porém não estava nos alimentando espiritualmente. A gente estava, trabalhando. Quando chegava o culto, a gente estava cansado, fazia o culto e ia embora. Então, e hoje a gente já vive um momento inverso. Hoje a gente trabalha menos do que busca. Que tem deleites. E isso é bênção também, porque ao mesmo tempo que Deus tem tratado com a gente agora, Ele também tem provido mais pessoas para nos ajudar. Então, é importantíssimo que a gente entenda espiritualmente, né? A gente busque esse entendimento do tempo de Deus, né? De não tentar acelerar, de não tentar fazer na força do nosso braço. Acho que a gente fez por muito tempo na força do nosso braço, usando o que o Espírito nos entregava, mas fazendo na força do nosso braço. E a gente cansava. E isso nos prejudicou por algum tempo.
prejudicou a família, prejudicou o mental. E no momento que a gente conseguiu ter esse entendimento de que a gente precisava buscar e fazer e dosar isso, Deus fez muito mais do que a gente esperava. Glória a Deus. E essa questão que tu falou de que hoje tem muito mais pessoas para ajudar, me remete muito à palavra, a parábola da multiplicação dos talentos, né? Porque as coisas elas precisam ser transitórias. Inclusive isso aqui, né? Eu acho que não pode ser uma ou duas pessoas que sabem fazer, ou que sabem executar, ou que sabem como funciona nos mínimos detalhes. Eu acho que muitas pessoas têm que saber, muitas pessoas têm que executar, muitas pessoas têm que entender, e quanto mais pessoas tiver, melhor é, porque isso vai se multiplicando, vai se disseminando, e o talento, ele vai passando, né? Porque daqui a pouco lá tem, vamos pegar um exemplo de uma pessoa lá que chegou através de outra pessoa que foi de outra pessoa, né? Uma quarta geração de alguém que chegou e que sabe como tudo isso funciona. Daqui a pouco essa pessoa ela conhece tem um outro amigo de uma outra igreja que não tem acesso a toda essa informação, essa tecnologia que temos aqui. Por que isso não pode ser compartilhado através daquela quarta geração lá, né? Então é importante essa multiplicação dos talentos e que isso não fique na mão de uma única pessoa, ou de duas, ou de três, enfim, mas que isso se multiplique, se espalhe, se expanda, né? Nos próprios cultos de domingo mesmo, nós temos experimentado algo sobrenatural de Deus aqui, através da vida das pessoas que ficam lá na House Mix, né? Que tem feito um trabalho visual extremamente espiritual, isso. Extremamente espiritual, porque o que transmite quando tu enxerga aquilo, tu entende que aquilo vem direto de Deus, assim, tu entende que aquilo... E foi algo que foi construído por aquelas pessoas através do Espírito Santo que tocou nelas. E Deus foi tão bom que não deu para mim, nem para ti, mas entregou para elas. E elas foram lá e fizeram. Então, você que está nos assistindo, convido, entra lá, Catedral Church, assiste uma live lá, nossa, que tu vai entender um pouquinho mais do que a gente está falando. Assiste uma dessas últimas lives aí, que tu vai entender um pouquinho mais do que eu quero falar, do que aquilo está sendo transmitido através da comunicação, através da evolução, da tecnologia e de tudo mais, né? Então, a gente acho que está se encaminhando mais para o final, né? E eu só tenho a glorificar a Deus por tudo isso que Ele fez e por aquilo que Ele ainda vai fazer, né? Através das pessoas que vão chegar e de outras pessoas que vão chegar posteriormente e que teve um começo, né? Que teve um pontapé, teve um start, teve um coração disposto, teve corações dispostos, né? Teve corações dispostos a fazer e a vivenciar tudo isso e comprar a ideia junto, né? Fazendo um gancho com isso, é importante para quem está vendo, né, esse podcast, entender que, eu não sou o William, eu não sou o João, eu não consigo aprender, eu tenho dificuldade. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você se entregue com o que você tem. Eu vi uma reflexão alguns dias desses num podcast da tecnologia e que falava justamente por isso, sobre lá no Sermão do Monte, lá quando foi feita a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, não significa que outras pessoas não tinham o seu lanchinho, a sua clube social, a sua abono, não tinha um lanchinho lá, um peixinho, um cordeiro guardado numa bolsa. Significa que um foi lá e ofertou os 5 pães e 2 peixinhos que ele tinha. Ou seja, muitas pessoas têm algo para entregar e não entregam, ou porque não querem, ou porque têm medo. E eu acho que naquele momento era isso, era mais medo do que não querer dividir. Porque se tu parar pra pensar, era o medo de olhar assim, mas eu tenho tão pouco, não vai fazer diferença nenhuma. É impossível que naquela multidão só aquela criança tinha 5 pães. Exato, então muitas vezes a mentalidade de talvez inferioridade, ou de sentir, eu tenho tão pouco, não adianta eu entregar. Não é isso. Deus quer que você entregue o pouco que tem. Tudo. Se tudo que tu tem é muito pouco, entrega para Ele. Sirva em algum lugar, sirva na luz, sirva na recepção,
sirva na live, sirva na mesa de som, sirva no louvor, sirva pregando, sirva no diaconato, né? Sirva em algum lugar. Sirva como discípulo. Entregue um pouco que você tem, independente da quantidade, independente do seu entendimento sobre isso. Porque muitas vezes a gente fica, eu tenho muito pouco, não vai servir para nada para a igreja. Eu só sei fazer isso, eu só sei segurar um cartaz. Mas segurar um cartaz também é importante. Então, isso foge um pouquinho, mas como a gente já está chegando no fim, eu acho que é importante a gente colocar isso, porque a tecnologia ela é uma ferramenta para a gente evoluir o pouquinho que a gente tem. Se eu sei fazer pouca coisa, se eu sei tocar um pouco o violão, eu posso tocar muito violão buscando na internet. Se eu sei mexer um pouquinho na iluminação, eu posso mexer bastante na iluminação aprendendo na internet. Se eu sei cantar mais ou menos, eu posso aprender mais sobre cantar fazendo uma aula na internet, como a Caiane fez. Como a Caiane fez, exatamente. Eu ia chegar se eu sei pregar, eu posso aprender. Se eu sei pregar um pouquinho, eu posso aprender a pegar muito mais aprendendo. Então, a gente precisa desenvolver esses talentos, precisa multiplicar isso. O João não é especial, o William não é especial, a Caiane não é especial. São apenas servos que colocaram tudo que tinham à disposição de Deus. E isso é importante. E é importante também para nós, que temos que continuar colocando isso também. A gente precisa viver colocando tudo que temos. E isso é importante, a gente vigia sobre isso sempre, a gente ora sobre isso, para que em nenhum momento a gente deixe de entregar tudo para Deus, a gente passe para entregar só o básico. Porque vocês estão falando assim, tá finalizando o podcast, né? Mas eu acho que é bem interessante, porque na verdade a tecnologia está servindo para quê? Propósito final, missão na igreja, né? Missão. Com certeza, e a gente está falando de missão. Então, como missionários, né? Entender como João Batista, ele entendia que ele estava ali porque outro viria depois dele, não era sobre ele. E isso é importante, né? Entender na missão, que outro vem depois de nós. O rei, né, vem depois de nós. E outra, talvez a gente não seja os últimos profetas, vem outros profetas depois de nós, que entra a transição, vem outros depois de nós. Isso é uma mentalidade. O que não nos torna assim, uau, né? Uau, se nós não fizer, ninguém vai fazer. Não é bem isso. Mas também de nós entendermos como a missão que Deus confiou é tão preciosa que o Senhor escolheu o nosso dom, com as nossas especificidades para fazer aquilo, para aquele momento, com aquelas pessoas. Sim. O senhor falava essa semana com a gente, né, que o teu jeito é especial para tu pregar a palavra para aquela pessoa, para aquele grupo, coisas que tu vai pregar para alguém eu não vou conseguir, coisas que tu vai entregar para alguém eu não vou conseguir. Então, ao mesmo tempo que a gente, não é detentor de tudo, se a gente se calar as pedras vão falar, a gente é especial sim, o Senhor tem uma missão para nós. Sim, a gente tem que se apropriar disso. Então, é o Espírito do Senhor, né, que é um espírito de amor e equilíbrio, poder. O jeito que o Senhor faz as coisas, né? E a gente está usando bastante aqui, a gente conversava essa semana, a gente conversa, porque a gente, de fato, a gente vive isso, né? Nós três aqui, que estamos aqui agora, né? A gente vive bastante, a gente conversa, a gente tem muita troca, a gente tem muita mesa, né? E a gente acho que talvez só consegue chegar num denominador comum porque o centro de tudo isso é Cristo, né? Bem. O centro de tudo é Cristo. A gente consegue chegar e aí, como a Caiane falou, né? A gente não é o fim, a gente talvez é o meio, né? A gente é o meio para as coisas, né? Não, a gente não é o fim, não acaba em nós, né? Então, as coisas têm que transcender. Essa mentalidade é importante, né? A gente entender, porque senão a gente fica talvez detendo um poder que talvez não, né? Talvez não seja na minha geração que Jesus vai voltar, ou sim, a gente não sabe, mas aí não pode ficar nessa mentalidade. Tem que passar, porque a próxima geração precisa falar de Jesus também. Não, e assim como a gente entendeu que, bom, agora eu tenho uma tecnologia, eu tenho uma estrutura, eu tenho uma forma de comunicar além das quatro paredes dessa igreja, eu preciso me aperfeiçoar. Então, o aperfeiçoamento naquilo que tu faz, estando tu diante das câmeras, é extremamente importante. A Caiane, por exemplo, entendeu que precisava cantar melhor, foi lá e fez um curso. E não só fez um curso, como foi lá e ensinou as outras pessoas também. Então, a gente está em constante evolução, né? Estou falando aqui da parte musical, né? Porque é uma parte que a gente convive mais, né? Com mais frequência aqui. Então, tipo assim, a gente entendeu isso, a gente buscou, a gente estudou, a gente se capacitou
E o Senhor usa essa capacitação que a gente adquiriu para a glória dele. E é isso aí, é exatamente isso, é sobre isso. É sobre entender que nós precisamos. E mais uma vez, reforçando até o que o João falou, se ofereça para servir, se ofereça, sabe? Queira servir, queira estar disposto, queira ser como aquele que entregou os 5 pães e 2 peixinhos, né? Porque era a única pessoa disposta a entregar tudo que tinha para tentar ajudar. E se não me engano era uma criança, né? Então, seja como essa criança, tenha um coração como o dessa criança, afinal de contas, o reino dos céus é daqueles que têm um coração como de uma criança, né? Eles herdarão o reino dos céus. Então, tenha um coração disposto, seja grato, tenha essa intencionalidade, seja intencional, mesmo que tu não tenha, seja intencional. A gente conversa muito sobre intencionalidade, né? A gente procura ser muito intencional em muitas das coisas que a gente faz. E essa intencionalidade, ela também é capaz de mover o sobrenatural. Para que a gente consiga entregar o melhor, para que a gente consiga, junto, como corpo, mais unido, mais unificado e uníssono, né? Entregar algo que vai alcançar cada vez mais e mais e mais pessoas, corroborando com a tua fala da missão, né? Missão da igreja. Considerações finais? Pai João, glória a Deus pela tua vida. Que Deus continue te usando, te abençoando, te capacitando. Muito obrigada mesmo pela participação. Muito obrigada também pela tua dedicação à obra, ao teu serviço. Muito obrigada pela tua obediência. Quero também aproveitar o momento. Eu oro sempre pela tua vida, mas agora eu acho que posso testificar perante as câmeras aos irmãos, né? Porque tu foi muito obediente, tu foi muito... também o Senhor, Ele te aperfeiçoou nesses dons que tu compartilhou, mas em amor. Né, é uma coisa também para testificar. O Senhor, Ele derramou uns conhecimentos físicos concretos sobre a vida do João, mas aperfeiçoa ele todo dia, né, William? O William também percebe. É verdade. Em caráter, em amor, assim. Então, o crescimento do João é intelecto, mas também no espírito, assim, na questão espiritual. João, obrigado, né? Tu não teve muita opção. Eu só simplesmente te mandei uma mensagem assim, olha, tu tem um podcast pra fazer tal dia e tal hora, tá, amém, foi assim, amém. Mas, cara, eu quero dizer que eu glorifico a Deus pela tua vida, por tudo aquilo que tu me ensina todos os dias, por tudo aquilo que tu me proporciona, por todas as vezes em que a gente conversa, por tudo que a gente viveu em Cristo aqui, e todas as coisas que a gente pôde testemunhar junto e vivenciar junto, coisas que é só do secreto nosso, coisas que não é do secreto nosso. E, cara, eu sou extremamente feliz e me sinto profundamente honrado em poder dizer que compartilho da vida contigo, assim, porque tu é um cara que quando tu chegou aqui, eu não entendi muito bem o propósito do porquê que tu estava aqui. Eu fico de fora porque é uma declaração dos dois. Eu não entendi muito bem por que tu estava aqui, mas há muito pouco tempo atrás o Senhor mostrou, né? E mostrou com muita clareza e tudo fez muito sentido, assim. Então, agradeço a Deus pela tua vida. Muito obrigado, né? Por estar participando conosco aqui, pelo teu coração disposto, né? Sei que isso aqui vai agregar para muitas pessoas, vai trazer muito encorajamento, vai trazer muita segurança em Cristo para outras pessoas, em Deus, e que a tua vida continue glorificando a Deus desde o teu acordar até o teu adormecer todos os dias da tua vida. Amém, amém, amém. Foi bênção, agradecer o convite também, eu sei que foi quase uma convocação, né, mas... A turma aí aceitou também. Em nenhum momento eu questionei ali, né, eu realmente senti em Deus isso, eu segui, eu aceitei. Porque realmente eu acho que é um tema importante. Deus tem me capacitado, tem nos capacitado também sobre isso. Deus tem nos derramado muita coisa sobre nós que a gente precisa transbordar. E eu acho que isso também é um dos canais para isso, né? Para a gente transbordar algo que Deus tem trabalhado no nosso coração, né? De buscar não só a tecnologia. A tecnologia foi um tema, foi uma desculpa que a gente usou para ter uma roda de mesa aqui e compartilhar de Deus para as pessoas, né? Então, a tecnologia ela é uma ferramenta. E esse momento que Deus nos entregou aqui foi justamente para entender como usar
como vigiar, como dosar isso no nosso dia a dia, né? E como entender que isso faz parte, que é bênção, desde que a gente use da forma correta, né? Então foi bênção falar sobre isso, foi bênção compartilhar. Eu não sou nenhum especialista em tecnologia, eu sou apenas uma pessoa abençoada por Deus com conhecimento sobre isso e é justamente por isso que eu tenho que compartilhar, porque não é meu. Se fosse meu, eu poderia guardar, né? Mas como não é meu, eu preciso entregar. Então, eu agradeço pela oportunidade. Eu fico feliz que a gente esteja falando sobre algo relevante, sobre algo que vai ser bênção para outras pessoas que vão estar assistindo, que vai tocar corações a voltar também o seu coração para entender mais sobre isso, para buscar aprender mais sobre isso, para multiplicar isso nas suas igrejas. Então, eu tenho certeza que é algo que não parou aqui, não é um período aqui, sei lá, 1 hora, 2 horas jogado fora, não, é algo investido no reino e que com certeza vai frutificar na vida dessas pessoas. E eu também sou grato pela vida de vocês, né, que tem sido canal de bênção de Deus, não só para a nossa igreja, não só para o nosso grupo, não só para a nossa mesa, né, que a gente tem entre nós, mas para o ITQ, para a turma do ITQ, para outras igrejas, né, vocês já têm ido compartilhar em outras igrejas, pregar, louvar, e isso tudo é bênção, é reino. É reino, então não é a igreja, não é a Catedral Church, não é só porque nós 3 somos da Catedral Church que a gente é especial, não. Amém. A gente está aqui porque nós 3 somos do reino e estamos servindo no reino e fazendo o que Deus nos manda, né? Então, é importante que a gente continue com esse coração de servo, né? Continue entregando tudo, né? Como João Batista, como a Karine falou, como a música que a gente tem cantado, né? Do É Ele, entregar tudo com amor e com alegria. Então, é o que a gente tem feito, mesmo que muitas vezes doa, mesmo que muitas vezes seja sacrificial. Então, para mim, estar aqui falando é um sacrifício, eu não gosto de falar. Isso. Então, isso é um sacrifício para mim, eu tenho certeza de que talvez muitas vezes não pareça, né? Porque Deus muitas vezes, quando eu estou aqui no altar, principalmente, Ele assume o controle, mas eu tenho muita dificuldade, eu fico nervoso, então... Por ti, o teu desejo era estar atrás da câmera. Com certeza, com certeza. Então, tudo isso é para Deus, não é para mim, não é para vocês, não é para essa igreja, é para Deus e é para o reino. Então, fico muito grato mesmo por essa oportunidade. E eu acho que a gente tinha que orar também para as pessoas que estão assistindo, voltar os seus corações aí para Deus, voltar o seu coração para servir, entregar os seus 5 pães, os seus 2 peixinhos, entregar tudo, mesmo que seja pouco, e entender e buscar entender em Deus, né, como utilizar as ferramentas que Ele tem colocado nessa geração. Deus tem dado muita ferramenta, Deus tem dado voz para as pessoas, Deus tem dado influência, Deus tem dado alcance para muitas pessoas, e a gente precisa usar isso da forma correta. Glória a Deus. Amém. Queridos colegas do ITQ, é um prazer aqui poder estar representando a toda a turma aqui, né? A minha excelentíssima esposa, muito obrigado, né, pelo apoio sempre, né? E mesmo em meio a toda essa loucura que a gente fez aí, tava às vezes lá apoiando e dizendo, não, tá tudo bem, fica aí, tá tudo certo, tal, né? E intercedendo, eu sei que sim, né? E a você que ficou até aqui conosco, se por um acaso ou por algum momento você encontra uma certa resistência por qualquer parte que for, de qualquer pessoa da tua igreja, eu deixo como dica joelho no chão e oração, né? Nada resiste à oração. Nada resiste à oração. E quem convence é o Espírito Santo, não é a força do teu braço, não é briga, não é discussão, isso não leva a lugar nenhum, né? Isso leva à destruição, né? A Bíblia nos ensina totalmente o contrário, né? Então, oração, jejum, né? E busquem, né? Mateus 7,7 fala, busque, lhe será dado, né? Bem. Então, a gente fica por aqui. Se você nos acompanhou... Só um abraço aí, quero honrar e agradecer a professora Sandra, o pastor Odair e o bispo Euclides, né? É verdade, né? Eu Sim. ia fazer menção, mas que bom que tu me lembrou. Glória então. a Deus. Obrigado, então, ao pastor Odair, ao bispo Euclides, Então, coordenador a professora Sandra, que foi o canal para que tudo isso acontecesse,
e que a gente pudesse estar aqui. Agradecendo também os 3 anos da ITQ, né, a nossa trajetória. Eu, por muitas das vezes, já quis desistir, e os irmãos foram lá e disseram, não, tu não vai desistir. Eu sei que teve campanha de oração, eu sei que teve o Maurici lá me dizendo assim, não, tal dia tu vai estar lá, tu vai começar. Foi mais ou menos assim, eu digo, amém, então tá, amém, então. Isso é muito importante também, o corpo, olha aí, um motiva o outro. Isso é a exortação, porque a exortação é o ânimo, né? Sim. Mas, agora sim então, depois a Vitória vai fazer o corte. Então a gente fica por aqui, a gente encerra o nosso podcast da comunicação social. Se você assistiu até aqui, deixa um comentário aqui embaixo, diz para nós o que isso acrescentou na tua vida, diz para nós aí o que a gente poderia fazer para te ajudar, se for o caso. Também deixa o teu like nesse vídeo, porque o algoritmo ele vai entregar, né, como a gente falou no começo, o algoritmo ele vai entregar mais, e que a gente possa estar usando isso aqui como uma ferramenta para abençoar não só a tua vida, mas a vida de todos aqueles que nos assistiram. Fique com Deus e que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.